Boa, Jeane, tá me ouvindo bem aí, minha amiga? Tá bom aí o áudio, Jane? Tô esperando você botar a voz lá naquelas músicas lá que eu gravei com o Rafael. Tempo ocioso a gente tá gravando coisa aí junto. Você deve estar com muita raiva hoje, né? Porque encontraram o Fabrício Queiroz. O pau que eu já recebi de meme, eu ri demais. O tal brasileiro é nojento. Tudo ele inventa as coisas, mano. Tem um meme aí que eu me acabei de rir com o Flávio Bolsonaro passando mal no programa. Aí a galera, calma, calma, o Queiroz não vai falar, o Queiroz não vai falar. Aí o Chaptar assim, prenderam o Queiroz, ele começa a passar mal. Ai, ai. É, Brasilzinho tá difícil, né, rapaz? A gente olha pra frente. O pior não é a crise não, sabe, Jânio? O pior é a gente olhar pra frente e não ver um horizonte. Olha pra um lado, olha pro outro. É uma canalice só. É triste. Você vê aí nesse. A gente vivendo essa crise de pandemia, né? E os camaradas continuando a roubar, né? Boa, Tiagão! Ó, o Michelzão aí já tá na área, cara. Verdade, Jane. Felizmente é. Olha aí o grande Yuri. É verdade, Jane. É verdade, é triste, mas é verdade. Ganância, né, cara? Olha, preocupado aí com meter a mão aí no. Pior que tem gente que nessas situações eles veem uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? Assim, onde a gente assim de bem, não imagina, fica preocupado. Ah, cara, clareou é linda demais, né? Putz, que música linda. É uma oração, né, cara? Clareou. Ô, Yuri, show de bola, meu irmão. Acabando aqui, eu vou botar lá no YouTube, cara. Eu disponibilizo lá no YouTube, certo? Michel tá entrando aí. Boa, Michel. E aí, Robson, Tudo bem, meu irmão? tudo bem, cara? Como é que você tá? Estou bem, graças a Deus, cara. Tô Que praticando bom, lá cara, graças a Deus. suas técnicas, viu? Rapaz, putz, Tá curtindo? é, tô demais, cara. Música, Michel, às vezes um detalhe faz a diferença, né, cara? Uma coisa Verdade. faz uma diferença e às vezes eu tava até falando com o Yuri hoje, que às Uhum, vezes a música, o ensino da música, né? A gente precisa do uhum, professor para ser o intermediário, mas o aluno ele tem que dar sua, né, sua contribuição, desenvolver. Mas o professor às vezes ele olha, cara. Eu digo porque tem um cara que eu sou fã aí do Rio, é Guilherme Salgueiro. Ele toca cavaquinho, tocou na uhum, Vila Isabel. Aí ele botou, cara, um vídeo de palhetada de samba enredo ano passado lá no YouTube. Aí eu achei uhum, massa a didática que ele passou, né? A coisa. Aí eu entrei em contato com uhum. ele, cara. Ele é muito generoso. Ele falou comigo, pô, Robson, sei o quê, vem trair, cara, que a gente conversa aí um dia. Aí, cara, eu toquei. Aí ele fez mais ou menos como você. Ele falou, cara, você tá faltando um detalhe aí. Entendeu? Ele pegou, cara, na hora. Faz Uhum. assim. E quando ele mudou. Quer dizer, ele fez a diferença, tá entendendo?
como eu toquei pra você, foi lá em cima, né? Sim. Vamos esperar então um pedacinho mais do pessoal aí pra gente começar a conversa, né? Ah, beleza, cara. Tava A dando gente tá ao aula? vivo, a gente tá ao vivo também aqui lá no meu Facebook. Vou deixar aí pra galera aí, a gente vai conversar aí muito sobre música, sobre, né, sobre curiosidades aí. Tá aberto pra galera fazer as perguntas aí lá no Instagram do meu amigo Robson, né? Arroba Calma aí. RBLFM. BLFM. Fiquem à Depois vontade daqui, aí Michel, para perguntar. Uhum. depois daqui eu sempre salvo no meu canal no YouTube, certo? Sim. Uhum. Porque a ideia disso aqui, cara, a ideia disso aqui é o seguinte, é que eu sempre faço esse prefácio, né? Eu comecei a ver alguns Uhum. músicos, cara, e comecei a ver que alguns músicos não tinham material assim. Hoje é tão fácil, cara, você chegar e abrir uma live, né? Você conversar aí, o cara contar como é que foi o início. E eu acho que é uma lacuna, porque Uhum. às vezes o músico, às vezes, ele não tem essa percepção, mas muitas vezes eu falo por experiência própria. Eu fui pro show de Beto Carvalho para ver Carlos Sete Cordas, para ver Márcio Vanderlei Sim. tocando. Não ia só para ver Uhum. Beto Carvalho. Eu vou pro show de Clareou para ver você tocando, tá entendendo? Para ver Flávio Mero Sim. tocando, né? E assim, Legal. Henrique, com Diogo Nogueira, o Wallace. E o Márcio Vanderlei conversando comigo, eu tenho um cavaquinho dele, ele me disse isso. Ele falou, Robson, cara, o músico ele não tem essa percepção, bicho, mas a gente realmente tem isso, cara, e tem pouco material. E conversando com o Henrique Garcia, ele me deu um exemplo mais clássico disso. É Paulinho Galeto, né? Pô, um músico Sim. icônico, cara. Gerações Paulinho aí Valeta, até hoje. muito. E não tem, cara, um bate-papozinho de Paulinho Galeto, né? Meia horinha de conversa, 10 minutos para ele dizer como é que foi o início dele, o que é que ele fez, o que é que ele não fez. Morreu, Sim. né, cara? Aí não tem esse registro. Então, assim, diante disso, eu comecei a ver alguns músicos que eu tenho admiração, até para tirar a minha curiosidade também, e comecei a fazer Sim. isso. E, pô, bicho, a galera tá dando maior valor, sabe? Tá Que curtindo pra legal, cara. caramba, velho. Eu sempre vou falar, né, cara, que o músico ele tem a vida própria, né, cara? E a música hoje, né? Hoje não, já desde que música é música, como arte, tem muitas opções, né, cara, que a gente pode fazer. Né, o Márcio Vanderlei, por exemplo, era um cara que tocou com a Beth, né? Tocou com a Beth, mas tinha o pagode dele, o pagode do Leão, né? Envolvido, toca aqui com o Marquinhos de Oswaldo Cruz também, que é um grande sambista É, eu daqui de conheço. Madureira. E aí a galera também conhece, né? Tocou com uma galera. Eu até já gravei com ele a produção de Jorge Cardoso, né? Jorge Cardoso foi o cara que produziu o Necto de Júnior, Alcione, foi músico da Alcione há Sim, muitos anos. conheço. E aí, cara, ele é um cara que abre essa nova, começa a abrir essa mente, né? Que tipo assim, ele é luthier, estudou luthiaria, né? É músico de gravação, é músico acompanhante, canta nos seus É pagodes, verdade. né? E isso é uma das coisas, cara, que a gente tem como fazer, abrir esse leque, né? Hoje a música ela tá mostrando essas possibilidades, né? E assim, realmente o que você falou sobre o Paulinho Galeto, cara, é uma pena assim. Ele foi até um vizinho meu, entre aspas, né? Porque eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, né? E num bairro aqui de Rio de Janeiro chamado Pavuna, que é a Zona Norte. E ele era nascido e criado numa comunidade que fica entre Coelho Neto e Rocha Miranda, que é chamada de Jorge Turco. E aí, vira e mexe, eu encontrava com ele, muito com ele no metrô. Não tinha amizade com ele, não falava com ele, mas a gente pegava, né, muita... Eu peguei muito metrô e encontrava com ele. E, pô, cara, ele é um cara icônico realmente. Gravou muita gente. Não gravou só o Zeca, né? Gravou Exalta Samba, já gravou Alcione, gravou uma galera junto com o Alceu, né? Ele é pós-Alceu, né? O Alceu também gravou muita coisa. E aí, cara, ele infelizmente não tem nenhuma entrevista, nenhum material assim, nenhuma coisa, não, sabe? Aquela coisa que, pô, cara, o que você pensa sobre música? E a tua atitude, a tua iniciativa é muito boa, cara, muito boa. Porque realmente nós músicos a gente tem a possibilidade
de aprender e de poder passar essa visão, né? Eu como instrutor, né, como colaborador de ensino, das minhas aulas eu sempre gosto também de passar isso para a galera, porque eu acho que não fica só naquela coisa, eu quero só tocar com artista, eu quero ser reconhecido. Não, cara, isso aí é que eu sempre falo, isso é uma coisa que é consequência. Se você fizer o seu melhor, se você estudar, se preparar, não se colocar acima ou abaixo de ninguém, porque ninguém está acima ou abaixo de ninguém, por causa de oportunidade X ou Y que aconteceu num certo momento, as coisas vão fluir, vão surgir na sua vida. Entendeu? Isso aí nada mais é, esses caras que a gente falou, nada mais é do que o talento, né? O talento e a pessoa nos levou nesses locais. E é isso, cara. E é engraçado, Michel, só pra gente terminar antes de iniciar, o engraçado é que Henrique Garcia, eu tenho assistido, cara, muita live de papo. Até estava falando com um grupo de cavaquinistas aqui. Pô, um papo com um grande músico é mais ou menos como você falou, você aprende muita coisa, cara. Você pega uma notícia que ele dá ali, uma coisa, uma dica. Então eu tenho assistido muito. E Henrique, ele falou uma coisa, que Henrique já foi aluno de Henrique já, né? Há muito tempo, uns 3 anos já. E Henrique, ele sempre falou que a grande sacada na vida dele, cara, quem deu foi Henrique Cases. Porque Henrique Cases olhou para ele e disse um dia, lá na faculdade, Xará, vou te dar uma dica. Passa da aula. Porque você tocar, vai chegar uma hora da sua vida que você vai estar cansado, cara, de viajar. Tu não vai estar mais conseguindo acompanhar a garotada que vai estar chegando, né? Estudando e tudo, que a música tem isso. Então, cara, dar aula para mim foi a minha aposentadoria. E ele pegou isso. Cara, essa crise, ela mostrou isso, né? Pô, verdade. a indústria do entretenimento está parada, cara. A gente não tem perspectiva de quando vai voltar. Talvez seja a última, por causa de aglomeração de gente e tudo. Óbvio que sim. Então, cara, eu vejo os músicos aí tendo que partir para essa, mas não é o seu caso. Eu vou conversar na coisa. Mesmo porque antes de conhecer o músico que toca Michel, eu conheci o professor, né? Trabalho que... Até com o Diego Oliveira mesmo, cara. Eu ficava vendo os vídeos de Diego Oliveira. Putz, esse cara... Porra, cara, coisa massa, cara, conteúdo bacana, você com ele, não sei o quê. Depois, cara, que eu comecei a ver você gravando com o Clariô, tocando naqueles ensaios que tinha da Rádio da FM no dia, né? Prateado produzia algumas coisas, gravando. Mas é isso, cara. Eu acho que é mais ou menos como você falou. O Márcio hoje, ele vive da loteria, ele está parado às tocadas, mas ele está trabalhando muito nos instrumentos dele, tá entendendo? E o cara tem que ter essa, né? O músico ele não pode viver só de tocar. Até porque semana passada eu vi uma live de um músico, não sei se foi Alceu, foi outro músico, falando que às vezes a galera confunde sucesso com tocar com um grande artista, né? Um artista, às vezes, verdade. Um grande músico, ele tem muito sucesso sendo professor, formando uma geração de músicos, sem necessariamente ter tocado com um grande artista. Então ele é um cara de sucesso. Verdade. Entendeu? Às vezes ele sobrevive dando aula, às vezes ele sobrevive gravando, ele não toca com um grande artista, mas ele tá todo dia no estúdio gravando, eu produzindo. Então, assim, às vezes o músico ele tem muito essa concepção de que o sucesso está ligado a tocar, aparecer na mídia, né? Ou estar com um grande artista, e não é. É isso mesmo. Na realidade, assim, dando um adendo ao que você disse, eu acho que o sucesso de qualquer ser humano na vida, qualquer indivíduo que quer ser alguma coisa, seja qual for, no nosso caso, músico, né? O sucesso, a primeira meta é só viver disso, conseguir só se manter, pagar suas contas, ajudar sua família, comprar seus instrumentos, seus equipamentos, né? E montar uma estrutura por trás para que você consiga, de fato, ter êxito. Cara, a minha realidade, assim, o que eu penso sobre música é tudo que você falou. Assim, foi muito obra da consequência, cara. Se eu disser pra você, pô, Michel, você queria isso? Não, pô, a gente nunca imagina. Eu, Michel, vou falar do fundo da minha alma. No primeiro momento na cama da minha mãe, quando meu irmão falou assim, cara, vamos estudar um instrumento? Vamos estudar. Eu comecei. Vamos começar logo, Michel, vamos começar logo no início, né?
Já Vai, começa já, você mete lembrando. No bronca. início. É Não, tudo. aproveita isso aí, cara. Aproveita onde Uhum. você tava aí, que seu irmão disse, vamos estudar um instrumento. Aí já é o início, Ah, já. Já aproveita e beleza. já vai aí. Tá bom. Então, o meu começo foi muito esse, assim, meu irmão chegou pra mim na cama da minha mãe, pô, cara, vamos estudar um instrumento, coisa e tal, bora. Aí ele, pô, vou estudar violão. Pô, tu estuda cavaquinho. Falei, beleza. Na minha casa, a minha mãe, ela e meu pai sempre foram muito a show, a ter. Minha mãe sempre comprou LP, sempre lá em casa, na casa dos meus avós tinha uma vitrola, lá na minha mãe tinha um toca-discos. E eu lembro muito bem como se fosse hoje, cara, de tudo, né? Minha lembrança é muito, essa lembrança é muito viva na minha memória. Até antes desse momento acontecer, do meu irmão chegar para mim e falar para mim, pô, vamos estudar um instrumento. Eu escutava, cara, discos do, pô, sei lá, Tito Madi, Djavan, Leira Pinheiro, porra, mas quem? E, rapaz, tinha um monte, porque minha mãe sempre comprou e sempre escutou muito MPB e bossa nova. Minha mãe escutava muito isso em casa. E eu pedia para ela colocar, além dos discos de criança, né? De música de Sim. criança, que eu gostava de escutar também. Eu devia ter uns 5, 6 anos, eu acho, Caramba. nesse tempo aí. E aí, toda vez que minha mãe arrumava a casa, é certo, ainda hoje é certo ela colocar um disco lá e botar para escutar o disco inteiro, sacou? Da primeira até a última faixa. E eu tenho muito essa lembrança na minha memória, porque assim, eu sempre ficava, sabe, aquela coisa de criança dançando sozinho, sabe, pegando a vassoura, ajudando minha mãe e ficar zoando, não sei o quê, pegar a minha mãe e ficar dançando, enfim. Então, essa coisa da música sempre foi indiretamente responsabilidade dos meus pais. E a minha família também. Tem um tio meu que tem todos os discos do Djavan, é muito fã do Djavan, entendeu? Mas muito, assim, exacerbado, assim, de dormir em fila para ir a show e tudo. Na época, né? Lá atrás. E aí, meu camarada, o que acontece? O caminho foi se percorrendo, eu fui. E a minha mãe sempre mudou pro CD, né? E a minha mãe sempre comprava também os discos de grupos de pagode, né? Aí, cara, eu lembro bem que eu tinha o CD do 100%. Olha, isso está na minha memória muito viva, eu devia ter uns 10 anos, eu acho. 9, 10 anos. O disco do 100%, aquele Hoje Eu Vou Pagodear, esse disco, se eu não me engano, é de 97. Se eu não me Tinha engano. Flavinho Silva com E aí, cavaquinho na 90. capa. É isso, a galera com o instrumento na mão, o tantã É. vermelho ou branco, não sei se é o repique do Ale que era branco, enfim. E aí, eu lembro que eu botava esse disco, cara, pra escutar, e eu me tornei muito fã das músicas, assim. Em 97, 96, 97, eu tinha 9, 10 anos. Eu sou de 87. Cara, eu lembro muito bem, assim, em casa, sentado, chegava da escola, escutava os discos, assim, ficava escutando, sabe, o som do cavaquinho, porque quem gravou o cavaquinho nesse disco foi o Marcelo Lombardo até. E aí eu tenho até contato com ele via Instagram, ainda não pessoalmente, mas via Instagram. E, pô, eu sou muito fã sou muito admirador do trabalho do Marcelo Lombardo, porque tanto o Sim, banjo sim. quanto o cavaquinho, ele registrou muita coisa, né? Esse disco Sim. ele gravou Talento ali só inteiro, se eu dava não me ele. engano. E Pode falar, e Michel. caiu, voltou. Oi, Pode falar. Robson? Pode falar, tá me vendo? Opa, tá me vendo? Eu tô te vendo. Picotou um pouquinho, mas voltou. E aí, meu camarada, essa coisa da música veio assim, né? Veio por influência muito da minha mãe, porque sempre comprou os discos, né? E comprava os CDs até originais, cara. Minha mãe tem essa mania. Até hoje não tem mais como fazer, mas até um tempo atrás ela comprava tudo original, cara. Minha mãe sempre foi muito. Gostava muito de comprar, né? Enfim, para ajudar. E aí desde quando fui estudar música, cara, nas primeiras aulas, né? Até com o seu Paulo, né? Lembro muito bem. O nome dele é Paulinho de Irajá, né? Tocava cavaquinho na roda de samba ali de Irajá, coisa e tal. E aí, cara, ele me passou na primeira batida, eu lembro das primeiras aulas, foi maravilhoso, cara. Aí minha mãe comprou um cavaquinho Rei dos Violões 402 para mim, preto e Azul. preto e cor de
Viu? Pô, Eu tenho uma vez que eu meio vi. caramelo. Meio caramelo. Sim. O cavaquinho tinha um braço até grande, coisa e tal. E ali foi o meu primeiro instrumento, assim, cara. Fui. Aí eu lembro que comecei a estudar, e depois ele não pôde dar mais aula nem para mim e pro meu irmão. Aí eu lembro que eu fui, me mudei para casa dos meus avós, o lugar onde eu sou nascido e criado, esse lugar que é Pavuna. E aí lá eu conheci. E aí o meu irmão montou um grupo com 16 anos, eu acho. 15 para 16 anos, é. E aí eu comecei a acompanhá-los, cara. E aí eu comecei a fazer aula no bairro vizinho com um rapaz chamado Cláudio. Foi o primeiro cara que me ensinou, assim, batida, alguns outros acordes. E eu lembro muito bem que essas progressões harmônicas, né, que acontecem muito em samba, né, dó, lá, sete, ré menor, sol, sete, ele me passou, assim, em todas as tonalidades, né, foi me passando, foi me mostrando. E eu sempre muito interessado em pegar, sempre muito querendo pegar, né? E quando meu irmão montou o grupo, pô, foi assim, eu já tinha, e todos eles são meus amigos até hoje, né? Todos pararam de tocar até, só eu e meu irmão que continuamos. E aí, cara, eu lembro que eu acompanhava eles todos os shows, cara. Sabe aquele rapazinho baixinho, Pequenininho. ali, pô, pequenininho, sempre acompanhando, sempre chato ali, eu sempre tive zoião grande, né? Ficava assim, tu vê as fotos, eu sempre tô assim, admirando, olhando pra cima. Aí, cara, conheci o de. Aí, beleza. Aí lembro que esse grupo acabou e aí montaram outro. E quando montaram outro, eu decidi não me colocar. E aí eu fui tocar banjo, cara. Meu primeiro instrumento foi banjo. Eu lembro que minha mãe comprou. Primeiro eu usava de um amigo, um banjosine. Depois minha mãe comprou um banjo. Não sei com quem foi. Tem que é aquele banjo tipo RMV, lembra desse banjo? Que era Eu meio sei que qual com é. napa de pandeiro, não era de couro, Eu não. me E não lembro. tinha nem o formato, parecia um pandeiro, só que Eu me em lembro. forma Me de banjo. lembro Então disso foi aí. o meu primeiro instrumento, cara. Ah, Meu segundo instrumento, né? Tinha o banjo, né? E aí eu lembro que eu comecei, cara. Eu lembro quando. Desculpa. Eu lembro como se fosse hoje. Quando eu comecei a estudar o banjo, a entender a coisa do banjo, um dos primeiros discos que eu escutei, assim, já tinha 13, 14 anos, eu acho, 13 para 14, foi as gravações do Arlindo, né? Foram as gravações do Arlindo e, né, pô, com Soeto, Sensação, né? Todos esses discos aí minha mãe tem até hoje, cara. Tá lá em casa, lá eu sempre quando eu vou lá, boto para escutar, às vezes quando eu tô com tempo vou lá, boto para escutar lá os discos. E eu lembro do Arlindo, lembro do Almir Neto, obviamente, foi o cara que inventou, né, o instrumento. Das músicas dele, né, até. Tem umas produções do Rildo também que o Almir gravou, do fundo, né, antigo. Só que eu cara, lembro bem, o é, disco que me marcou foi o da Tia Doca, com o Márcio Vanderlei, a cara. tia Doca, Ali foi bacana. tipo assim, falou pra mim assim, cara, esse instrumento é magnífico, bicho. E aí eu lembro até que quando eu gravei com o Márcio, eu falei isso pra ele. Eu falei, cara, um dos meus primeiros contatos com o banjo e me apaixonar pelo som, claro, foi com o Arlindo, obviamente, mas quando o Márcio gravou aquele disco e assinou todo aquele disco, foi maravilhoso a tocada dele, cara, aquilo pra mim foi. E ali que eu entendi a mecânica assim do banjo. E, porra, eu fui. Cara, foi maravilhoso pra mim. E aí, desde então, eu fiquei fissurado, né? O grupo foi, eu fui tocando, era um grupo de bairro, né? A gente não ganhava nada, fazia muito por prazer. E aí, cara, eu lembro uma vez que eu quebrei o braço aí. Eu era muito pô, atrevido, cara, como criança. Quebrava braço, jogava bola, quebrava tudo, tem tudo quebrado, cara. Esse dedo aqui, meu, ó, quebrado, tudo quebrado, cabeça quebrada, caí na vitrola, tomei cadeirada, já aí. É, Aí, meu camarada, o que aconteceu? Eu lembro que eles foram, ia ter um show importante pro grupo, né, na época, né? Num bairro aqui chamado Bom Sucesso. E eu lembro, cara, que eu tava com o braço quebrado, cara. Mas eu não podia tocar porque era o braço todo enfaixado. Se fosse até aqui, de repente até ia mas na. a mulher quando dava dor, só a Não, não mulher, tinha só fosse munheca, a ia no munheca, braço pô. mesmo. Ela na Cara, eu lembro tora. que eu lembro que eu toquei, cara, mesmo assim, não sei como eu Ah, toquei. Todo mundo me conta essa história. Eu lembro como se fosse hoje, cara.
aonde foi, o local que foi, tudo como foi. Cara, e eu tocando assim, ó. Cara, eu lembro que eu acho que eu quebrei o gesso, porque na verdade era tala, não era o gesso, era Ah, uma tala, né? O gesso só por baixo. E eu lembro que eu acho que eu quebrei e tive que refazer, cara. Eu tenho noção de como era fominha, sacou? uma E coisa essa que você história foi. falou, Michel, só uma interrupção, uma coisa que você falou Claro, mano. interessante, cara. Eu falo direto também conversando com os amigos. Uma observação, Sandro Dozer, né? Dozer. Grande amigo, ó, aqui Vou entraram marcar com grandes ele, viu, amigos, cara? cara. Vou marcar com ele aí, viu? Você Por vai me ajudar favor, aí. tem muitas Preciso histórias ouvir. muito boas também. Sandro é um puta É músico, fera, cara. Grande, fera. Eu grande sou, músico. sou fã dele, Quero deixar acompanho o trabalho uma, dele. quero deixar um abraço aqui, ó. Meu irmãozão Arthur acabou de ter aula comigo. Minha mãe tá aí, Eli, Show, grandes amigos, né? Toda a galera que show, entrou aqui. show. A Salomão. galera aí. Ah, obrigado, Bruno. Pô, irmão, honrado Hum, sempre. Obrigado aí pelas palavras. Grande Alex Almeida, puta percussionista, cara. Parceiraço, muito, 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 muito irmão. Show de bola Grande essa Hudson galera aí. também entrou aí, ó. Grande Hudson aí, ó. Fez a live semana Bom, passada. isso aqui, Hudson também é um galera, músico. eu sempre falo, isso aqui é para os músicos, para registrar esses grandes músicos que eu estou ouvindo aqui. Ok? Vamos marcar, viu? Pode marcar. Ô, Hudson. O Santo tem muita história. O Santo tem muita história boa, cara. O Santo tem muita história Hudson, boa, cara. O Santo imagino. também é hilário, cara. E grande músico também. Imagino, Puta um grande músico. músico. Uma coisa que você falou aí, Michel, sobre banjo, cara, eu falo direto. É, às vezes a galera acha, né, que banjo é a mesma coisa de cavaquinho, né? Na minha concepção, não Uhum. sou ninguém para dizer, mas são coisas assim, são maneiras de tocar diferentes, né? Eu Sim. penso assim, são maneiras de tocar diferentes. Eu achei muito interessante quando você disse que você estudava cavaquinho, mas quando você viu o Márcio Vanderlei tocando, né? Que a gente. Isso aqui eu, às vezes, eu escuto no disco, mas o disco justamente aquele disco Soeto, já o Farol das Estrelas, o Que Loucura, os Sim. últimos do Exalta Samba, Bons Momentos, Uhum. eles já não tinham muito arranjo, então às vezes você captava pouco o cavaco ali, você pegava, né? Uma Uhum. coisinha ali, você não escutava. E o banjo também. Mas o da Piadoca, cara, era um negócio mais como se fosse ao vivo, né? Então você tava Sim. ali no ouvido, você batia ali o instrumento do banjo. Então, quando você Uhum. disse que realmente quando viu o Márcio Vanderlei tocando, você viu que era uma dinâmica. Não era só É. o mesmo sistema de. Os acordes são, mas a maneira de tocar é Uhum. diferente, né? É. São duas coisas que eu acho, cara. Eu acredito no que eu vejo do banjo, por causa da sua construção e por causa de várias questões, do que soa bem para o banjo, né, de fato. O banjo é um instrumento, cara, que é pouco utilizado a questão da corda solta, né? Os acordes são mais, quando são, vamos dizer, todos apertados, né? Com os dedos apertados e cada um, ele soa melhor. Não quer dizer, claro, obviamente, que você não possa ter um acorde com a corda solta, né? Enfim. E aí, o que acontece? O Márcio, ele, cara, ele foi o cara que me, tipo assim, já era apaixonado, né? Pelo banjo. E ele, tipo, sabe meu Deus, agora eu tô com os 4 pneus mais carreados, sacou? Escrevendo cartinhas de amor e tudo já pro banjo, entendeu? E Cara. tem uma diferença muito grande em relação a questão da questão da levada, né? Porque a acentuação do banjo é muito para baixo, né? E o cavaquinho é mais tem a questão da munheca, enfim. Eu já acho O que Yuri. também aquela coisa que da mão esquerda que Henrique Carlos na tese dele ele Sim, escreveu sobre isso, sim. ela é mais Uhum. pulsante, sei lá, ela é um negócio É, diferente. Ela é. trabalha diferente do cavaco. Trabalha diferente. É. Trabalha Além diferente. da repicada, né, dos desdobramentos, Sim, O Yuri comentou uma coisa aí que quero respondê-lo. Então, Yuri, sim, o Márcio toca muito com a corda solta. O que eu estou ok, dizendo é que ele não faz algum acorde, às vezes, que ele misture muita corda solta com corda presa, entendeu? É verdade. tipo, sei lá, 2 cordas soltas e 2 cordas presas. Claro que você não tem assim, a conta disso. Depende do acorde, depende do. Enfim, isso não é uma Preferência do verdade absoluta que eu músico. estou falando. Eu estou dizendo que
que às vezes soa melhor quando ele está mais fechadão. O Bruno falou uma situação aí muito bacana, o Fred Camacho também é um puta músico, tocou com a Beth também, e gente boa, gente boníssima também, porra, toca demais, tanto cavaquinho quanto banjo, tem a mão direita muito foda. E aí, cara, assim, continuando essa minha peregrinação em relação à música, aí esse grupo acabou, né? E, cara, aí nesse Até o meio tempo aí momento não tinha violão, né, Michel? não tinha violão. Só o meu irmão, só o meu irmão. Só o meu irmão. Aí, beleza. Conheci o Diego, cara, tinha 14 anos. Num domingo desses da vida, ele tinha um amigo que ele prestava serviço para esse amigo, que é amigo nosso em comum. Ele prestava serviço para esse rapaz colocando um som num pagode que o meu irmão, no caso, tinha um grupo, formou outro grupo, né? E aí botava som nesse local. Ele era o operador de som do evento, né? O Diego. E aí, cara, assim, pô, acabou trocando ideia, assim, quando ele tocou a primeira vez pra mim, eu falei, caramba, cara, pô, vamos estudar, preciso estudar, pô, assim, realmente me encantei com a forma dele tocar, até hoje me encanta, porque, pô, um puta grande músico, né? E além de um grande irmão. E, cara, assim, nós estudamos desde os meus 14 anos, cara, assim. Vou dizer que até hoje, tá? Mas o início de tudo foi lá com 14 anos. E ele estava até iniciando, cara, no signo, se formando no signo. Estava iniciando o processo de harmonia, né? E aí, cara, eu lembro que toda essa parte técnica, aí a gente conheceu. Aí, beleza, a gente conheceu na época quem estava muito expoente no cavaquinho, pô, era o Cezinha, né? Tinha o Mauro, que já gravava tudo, enfim, o Cezinha. Aí veio o Lincoln, né? O Lincoln foi um cara também que colocou o cavaquinho, né? Colocou o cavaquinho numa outra tocada, num outro processo, numa outra forma de pensar. E aí, cara, pô, foi muito bacana que o Diego, cara, era um cara na época que ele fazia tudo assim, cara. Tinha técnica muito em dia, muito, de tudo isso aí. Até hoje tem, mas na época eu lembro muito bem que, assim, essa questão de sweeper, de arpejo, sabe, de solo, das escalas, tava tudo assim muito, muito, muito no lugar. A gente estudava muito isso junto. Cavaquinho, né? Cavaquinho. E aí, a gente aliou no início o cavaquinho com a harmonia. Mas essa harmonia que a gente aliou, de fato, era uma harmonia aplicada. Ou seja, você olhar para o cavaquinho e aprender o cavaquinho e fazer todos os tipos de acordes em todos os tipos de cifra. Sacou? E tanto a parte técnica, tanto a parte de harmonia. E aí, como eu sempre fui um cara que sempre me escuto muita música, sempre, né? E essa minha parte imitativa, vamos dizer assim, eu tinha facilidade assim, de olhar e imitar, né? Que é um processo normal na vida de todo músico, né? Esse processo de imitação. E aí, meu camarada, eu lembro que o Diego assim, fazia realmente assim, era cópia fiel do que o Lincoln fazia, assim, de fato. Sabe? Era muito bacana. Para a época foi uma novidade, tudo que é novidade, né? A gente sempre quer fazer. E eu lembro, cara, que eu comecei a estudar tanto essa ideia, né, essa concepção, que a gente estudava junto, fazia um monte de coisa. E aí eu comecei a enxergar comecei a notar que eu comecei a ter uma facilidade para ir tirando a questão dos acordes. Sabe? Claro, reconhecer no cavaquinho, no banjo, assim, escutar e, peraí, tá fazendo isso. Não sabia se estava invertido ou não, obviamente. Não sabia se estava, né? E aí a gente começou a estudar. Aí eu lembro que ele se formou no Ciro, eu fui até modalismo com ele, cara, pelo método ali do Ciro. Modalismo é a última matéria da Harmonia 4 na época, que hoje está dividido em duas, né? Tá? Até 8, né? E aí, meu camarada, eu lembro que eu fui até modalismo e já comecei a arranhar o violão. Comecei eu já tinha uns 15 anos, comecei a tocar violão, mas fazer os acordes e começar a montar acorde.
eu não tocava assim, tocar, não tinha unha, não tinha nada. Enfim, só queria aquela coisa de você tocar o acorde. E aí Não você conhecia a construir. técnica do violão. Não, não. A única técnica que eu tinha era de troca de acorde. Mais ou menos também. Mais ou menos, né? Mas eu sempre fui muito fã de montar acorde, assim, de ficar, peraí, essa sonoridade aqui. E aí eu lembro muito bem, cara, que durante esse processo do estudo, o que nós aprendemos em harmonia? Tanto é análise harmônica, melódica, identificação da tonalidade, se tem uma modulação, né? Enfim, se tem todos esses processos aí. E eu lembro que eu fui com ele dessa parte aí, cara. Eu comecei a pegar as músicas que tem no livro de bossa nova e também comecei a pegar as músicas de pagode, de samba e eu comecei a harmonizar, cara, tudo. Claro, não tinha fluência de tocar, não tinha, mas eu chapava os acordes, peraí. E aí aprendi uma batida, uma bossa, um samba, fazia mais ou menos. E eu lembro que eu fiz um dicionário de acordes, cara. Sabe aquela xerox do braço do instrumento? Tirei, acho Eu que tenho, eu fiz um tenho. caderno com mais de 100 folhas, eu acho, cara. Às vezes E quando eu eu vejo lembro que um eu. acorde, às vezes quando eu vejo um acorde numa cifra que eu não conheço, eu vou lá para ele e vou montar, sabe? Porque é o que Tá eu falei a aí, tá você, certíssimo. eu não tenho raciocínio ainda no braço. Eu conheço o braço, mas eu não, eu me enrolo às vezes Uhum, aqui, então eu acho melhor pegar o braçozinho lá de script. Eu tenho até hoje essas sim. xerox aqui, do cavaquinho e do violão, para fazer. Legal. E aí, meu camarada, eu lembro que tanto no cavaquinho quanto no violão, esse dicionário de acordes, que aí já incluía a questão do campo harmônico, que aí as tensões dos acordes, isso já tinha meio que pego, né? Já executava. E eu lembro muito bem, cara, de uma situação que eu estudava, que era o seguinte, nessa questão de você analisar a melodia, de você jogar a tensão do acorde ou não, que você tem que analisar, obviamente, para saber se aquela tensão é cabível ou não, eu lembro que eu comecei a me atentar com essa, porque a harmonia te dá essa atenção, né? Você é obrigado a se atentar nisso, então tu acaba. Eu era muito rigoroso nesse sentido, né? E aí, cara, eu lembro que fiz esse dicionário e harmonizava as músicas, pegava um caderno. Deixa eu ver se eu tenho esse caderno aqui, acho que eu tenho. Tá aqui por aqui esse caderno. Um caderno com. Aí saía escrevendo a harmonização. Escrevia a melodia, ou o trecho da melodia, que eu queria ver os pontos harmônicos e harmonizava. Interessante. Cara, eu já, tipo, quando tocava junto, era uma loucura, cara. É mais ou Era uma menos, loucura. Michel, é como se fosse um caminho inverso, né? Porque muitas vezes o músico, vamos supor, de violão, ele começa a tocar o violão lá e o professor, se for clássico, ele começa a ensinar a técnica, né? Você Uhum. começa a estudar, a tocar umas peças e tal, Sim, mas tu vai conhecer a harmonia depois, né? Pelo bem menos depois. aqui, É o isso. nosso estudo aqui no estado, né? Nos conservatórios, é assim, você vai Uhum. conhecer a Uhum. harmonia depois, né? Processo de formação de acordes, tudo que você estava Sim, falando. A teoria, muitas vezes chamada, pelo menos aqui, é a que a gente chama, você tem que aprender teoria, mas a teoria é aprender a ler partitura, né? Não é sim, harmonia. Então, no sim. seu caso, como você já tinha uma harmonia boa, né? Você já Uhum. tinha aprendido a harmonia, estava no processo de aprender, então você Uhum. jogou o que você sabia no violão, obviamente muito bem, mas você não tinha técnica, né? A Não, técnica não. violonista. Como é que veio essa técnica violonista? Mística, né? Vamos lá. Violonística. Como é que ela Vamos entrou na sua lá. vida? Porque tu estava Então, manjando de harmonia. sim, Tu tá entendendo o caminho inverso que eu estou tô falando é esse, entendendo. né? Tô Porque às entendendo, vezes quando o sim. violonista, pelo menos que eu conheço, eles estão bons na técnica e tal, os caras vão estudar harmonia e tal, mas você já dominava aquilo. Como é que veio É. esse... Então, como é que isso apareceu na minha vida, cara? Eu estudei violão, primeiramente. O primeiro cara que me deu aula assim, tanto de coisas de, né, de técnica, né, para melhorar, eu devia ter, eu tinha 15 anos, 15 anos, né? Eu lembro que, cara, eu era tão fissurado, e tinha tanto tempo, eu estudava, mas tinha tanto tempo para isso que
eu tava estudando harmonia com o Diego e fui estudar violão. Comecei a estudar violão com um rapaz chamado Vladimir, que toca violão de 8 cordas, tocava no Fora de Série, naquele grupo Fora de Série, ele era violonista do Fora de Série, e ele dava aula pro meu irmão, foi o meu primeiro professor do meu irmão. A gente já tinha uma amizade, né? Fui estudar com ele. Aí, cara, eu lembro que comecei a estudar com ele a questão de arpejo, né, formar alguns acordes em si, mas ele não era muito focado nessa situação, nessa coisa, né? Era mais questão técnica que eu falei para ele, eu estou precisando, porque como eu não sou violonista, eu preciso entender a mecânica do instrumento. Ele era Beleza, aí fui... violonista clássico? Ele era violonista clássico? Não, Ou não? não, Ele mas era um cara. estudou. Não, ele era Ele popular, mas chegou a estudar algumas coisas. conhecia, certo? É. E aí, beleza, aí parei de ter aula com ele, e aí comecei a estudar em 2 locais de violões. Olha como é que eu era tão maluco. Comecei a estudar violão com esse, vou chamar de meu irmão, né, que é meu irmão com certeza. E ele é hoje formado em bacharel e licenciado pela UFRJ. E ele foi o cara que me apresentou a parte do erudito, assim, cara, para tu realmente chegar aqui e estudar, tu tem que fazer isso e isso. Me apresentou os caras tocando violão, assim, de todas as maneiras. Tanto violão de improvisação, tanto violão concertista, né? O cara tocando sozinho, ou o cara tocando... Foi o cara que me... Tipo assim, bicho, existe esse mundo aqui no violão. Eu tinha mais ou menos uma noção por escutar muito, né? Mas não tinha, às vezes, né? Aquela coisa assim de, isso aqui. Não tinha, claro, porque eu não estava ainda ligado. E aí, meu camarada, assim, eu foi bem no finalzão de harmonia, assim, eu já estava bem avançado em harmonia, assim, já estava bem, já harmonizava, assim, muita coisa, assim, com naturalidade, assim, aquela coisa do estudo começar a virar intuitivo, sabe? Você perceber a melodia e começar, não, esse acorde, sabe? Eu também não tinha muito essa coisa da experimentação de ficar me anulando em relação a isso pode ou não pode. Isso é do estilo, isso não é. O samba tem que ser assim ou assado. Eu jogava tudo que tinha para jogar, cara. Sacou? Às vezes numa música, eu até já cheguei a fazer um estudo da mesma música, fazer 3, 4 harmonias diferentes para ela. E aí isso ficou muito, de tanto eu fazer dessa maneira, de escolher uma música e fazer 3, 4 harmonias dela naquele mesmo momento e ficar focado em casa estudando sobre isso, que essa coisa de tipo de análise harmônica, de começar, sabe, a intuição a me jogar dentro dos acordes, sabe? Porque eu comecei a beber muito dessa fonte de vou experimentar, vou ver o que rola, vou experimentar, vou ver o que rola. E aí, cara, que o estudo da harmonia é esse. Ninguém estuda harmonia para tipo assim, eu sei que isso existe, mas não vou fazer não. Não, cara, você tem que fazer, você tem que experimentar. Ninguém vai achar que o chocolate é bom ou ruim se não experimentar, porra. A gente Pode tem, falar. Michel, eu tenho uma experiência interessante com relação a essa questão da harmonia, porque Uhum, às vezes eu escuto, às vezes você mesmo, eu vejo que você postava muitas músicas reharmonizadas, né? uhum, Vamos uhum, supor, harmonias alternativas. Rapaz, ela não uhum, soava bem no meu ouvido, né? Porque você estava fazendo correto, mas você estava fazendo uma uhum, nova harmonia, com a nova tensão, né? uhum, Utilizando. Aí eu falei para um amigo meu, Rafael, que é um grande músico aqui, é professor aqui, eu fui aluno dele, ele é meu professor até uhum. hoje. Rafa, cara, Legal. música, falando com ele, falou, Robson, que a gente aqui no Brasil, a gente é muito, vamos dizer assim, pobre, né? A gente às vezes não consegue captar não tem ouvido para captar essa música, esse tipo de Uhum, harmonia. Quem faz uhum, muitas vezes isso é a Milton Holanda, né? Às vezes a Milton Holanda toca uhum, um. Um dia eu estava estando a Milton Holanda tocando um choro Alvorada de Jacó, caraca, ele tocando, eu conheço esse choro de algum. Tava vindo a melodia, mas não tava encaixando. Que choro é esse? uhum, Rapaz, quando saiu o nome lá, é Alvorada. Putz, aí fiquei, né? Ele fez uma reharmonização, tocou da maneira dele, que ele é muito virtuoso. uhum, Só que, o que aconteceu comigo? Eu peguei um songbook de Nelson Cavaquinho, que eu tinha comprado ano passado, cara, estava parado. Vou uhum, testar violão, né? Mexer umas coisas no violão. Aí peguei, cara, umas 3 músicas, eu tava pegando todo o songbook.
Aí eu peguei uma música e me mandei para um grupo de amigos meus, né? Peguei a música como estava lá no songbook. Quem cifrou foi até Afonso Machado, bandolinista, né? Daí do Uhum. Rio. Aí um amigo meu chegou para mim e falou assim no privado, Ross, cara, rapaz, bicho, ou eu tô ficando doido, ou, rapaz, eu não tô conseguindo entender as músicas. Cara, eu tentei acompanhar aquela música ali, eu tenho a cifra dessa música, não consegui tocar, bicho, a música. Não consegui Uhum. nem entrar, porra, na música. Eu falei, cara, sabe o que é? O que é que tu tá fazendo? Ele meio que assim, né? Meio que uma crítica Uhum. tá fazendo assim, cara, eu tô tocando a música como ela tá no songbook. Mas sabe qual é o Sim. problema? A música tá aqui, ó. Isso aqui é um ré com baixo em dó, tá entendendo? No violão. Uhum. Então ele não é um ré. Na sua cifra deve ter um ré, entendeu? Mas não é um ré. No violão é um ré com baixo em dó. Então às vezes o seu ouvido não tá apurado ou acostumado a Sim. ouvir esse tipo de música. Então você tende Sim. a achar que tá errado. Então a gente, Uhum. de uma maneira geral, a gente tem muito isso. Entendeu, É. Michel? O grande ponto, quando. Isso independente de música, né? A gente pode até abrir isso para outras áreas, né, da vida. Eu acho que o grande ponto, cara, da experimentação, que a vida é uma experimentação, eu acho que a gente tem que primeiro se permitir respeitar o nosso gosto, não é o gosto do outro. E tudo tem as pessoas sempre falam assim, tudo tem um limite. Realmente, tudo tem um limite, tem. Mas se você não quiser, se você não quiser, se você não quiser impor esse limite, você pode fazer o que você quiser. O mesmo exemplo que você utilizou aí. Pô, o viu tô tocando um choro para alvorada, a harmonia é muito mais simples, ele foi e entortou, né? Modo coisa de dizer. Entortou tudo. Não, cara, ele não entortou. Ele colocou da maneira que ele acha que a música tem que ser. E não é, e assim, independente do nosso estudo de música, da nossa formação musical, sabe? Eu acho que todo ser humano ele tem que ter a abertura de fazer da forma que ele quiser, sabe? Porque e não existe em nenhum ponto, em nenhum lugar na vida que vai dizer que tem uma verdade absoluta. Isso existe? Isso não existe. Isso não, cara. Tudo pode existir, tudo pode ser bom ou ruim, vai depender do que o seu ouvido está acostumado. E a gente, conforme o tempo vai passando, vai entendendo, vai entendendo que você pode fazer da maneira que você quiser, cara. O meu amigo Gordo Batera, que é um grande músico lá, músico do Diogo Nogueira, já gravou com um monte de gente aqui também. É um cara aqui também muito estudioso e sabe muito bem disso. Eu acho que qualquer tipo de músico, agora falando de trabalho, que quer ter uma identidade, uma coisa é você ter a referência, outra coisa é você imitar, você querer ser o cara, tirar o mesmo som que o cara tira. Pô, aquele cara tá fazendo dessa maneira aqui, eu tenho que fazer igual. Não. Eu acho que todo o processo de você viver até, é você entender que você tem o quê? A sua limitação. Você não vai pensar como o cara pensa, você não vai fazer como o cara faz. Não é que você seja incapaz. Existe o tempo. E o tempo de você amadurecer. O meu grande amigo também, Sandro, cavaquinista da Unidos da Tijuca, Sim, entrou aí e sim. falou uma coisa também. O problema, cara, é que a gente está acostumado a falar do métier samba, né? Que hoje, graças a Deus, está evoluindo, muita gente estudando, muita gente buscando, muita gente querendo entender outros formatos, outros pensamentos. Eu acho que, cara, o samba, ele só nasceu simples porque as pessoas não tinham acesso a estudo. Elas tinham o quê? A intuição, o ouvido, a imitação, reproduzir uma coisa porque escutou de um outro lugar, sabe? Por isso que você enxerga, às vezes, que tem melodias e músicas, né? Melodias, nem tanto letra, nem tanto tema, mas melodias e harmonias de acompanhamento, né? Que são muito iguais. Por quê? Porque aí você tem vários processos de fazer música, né? Você tem, cantarolei uma história, harmonizei dessa história, porque eu estou acostumado só com esse tipo de harmonia, mas não é. A harmonia pode ser qualquer uma.
É os O que a gente clichês, não né, pode Michel? fazer como músico acompanhante é mudar a melodia. Eu não vou mudar a melodia para encaixar um acorde que eu acho que esse acorde aqui é muito foda, tem que ser ele, mas aí a melodia não está permitindo, está chocando. São os clichês que a Então, gente tem muito na música, no samba tem muito, né, cara? Aquela mesma bem, coisa ali. até Hudson, hoje, tá? até hoje, Até hoje. O Hudson ele falou, ele confidenciou na live de semana passada, de que no Uhum. começo, quando o pai dele ia gravar, salvo engano, se ele tiver, ele pode me corrigir, mas tá lá. As pessoas pediam para Carlinhos repetir coisas que o Dino fazia, outro violonista, o Valdir, né? Sim, Que era, sim. ou seja, era uma Valdir ou coisa. Walter, né? O Walter tinha que fazer o Uhum. que o cara fazia, tá entendendo? Sim. E até no violão sete cordas é até complicado, porque o violão sete cordas, eu penso que ele tem que gozar um pouquinho da liberdade de colocar aquilo ali que ele, né? Que ele Claro. faz. No que tange lá, voltando um pouquinho à situação lá de Hamilton Holanda que eu falei, na realidade era uma crítica a mim. A Claro, eu minha sei, eu entendi cabeça dessa de tanto maneira. repetir, tá entendendo? Aquela Uhum. sonoridade que está aí, de muitas vezes o músico que não tem recurso ou não quis aprofundar na harmonia, né? Não quis Uhum. conhecer, não quis estudar, que a gente vive um momento, eu vejo, dos músicos, eles estão aprendendo e estão evoluindo, tá entendendo? Sim. A galera tá Uhum. aí, Então, assim, como eu não tinha esse conhecimento, eu era acostumado a ouvir os acordes, eu mesmo, quando comecei a tirar o songbook, comecei a ter dificuldade, entendeu? Uhum. Porque eu tocava um acorde que estava lá, na forma que estava lá no shape, mas meu Uhum. ouvido não identificava aquilo, pela minha pobreza e a minha mediocridade, né, o meu desconhecimento. Entendi. Então, era uma crítica que eu fiz, aí eu passei a ouvir outras coisas, eu passei a entender aquilo que se faz, né, Uhum. que o que se faz, não tem como dizer que Hamilton Holanda você faz, exemplo, pessoa que reharmoniza, né, eu estou dando exemplo, esteja errado, porque obviamente conhece. Eu passei a entender aquela música, né? E meu ouvido Sim. passou a ser educar para ouvir aquilo, entendeu? Sandro, É. você é fera, viu, meu irmão? Quando eu vou ouvir uma galera do violão, que foi eu tenho muito pouco conversa de violonistas, eu vejo muita gente de cavaco sendo ouvida, mas eu Uhum. tenho um grande amigo que é Douglas, lá da Vila Isabel, Uhum. Guilherme Salgueiro também, Luizinho. Essa galera eu Sim. vou ouvir a galera da Sapucaí também, viu? Porque eu sou fã dos Bacana. cavaquinistas da Sapucaí. Luizinho, Aquela turma ali Douglas, é fera e pô, você é fera, meu irmão. Parabéns pelo pô, meu trabalho, viu? irmão. Obrigado. Essa galera precisa ser Obrigado. ouvida também. É muita É técnica claro, ali. É muito eles são grandes músicos, cara, também, que vivenciam situações aí engraçadíssimas também. engraçadas Tem muitas histórias. a Sapucaí é uma coisa ímpar, né? É um palco É, ímpar. Então ali não isso. tem. Quem toca ali é quem tem a experiência de tocar. É diferente Sim. de quem toca no palco. Então, eu vou ouvir essa galera mais pra frente. Mas vamos continuar, Michel, aqui que tá bom. Uhum. Entrou o estudo de violão, foi aquele estudo de É, violão clássico, aquela técnica. Eu estudei isso, violão clássico, eu falei Uhum. pra você, eu estudei violão clássico, cara, mas eu não aguentei 6 meses, cara. Porque, Uhum. pô, tem toda aquela coisa, né? Tem que sentar Sim, com o violão na esquerda, e o professor às vezes ficava corrigindo a né? postura, e eu sou meio E como é que é? desengonçado, e o dedo tem que atacar assim, coisa e tal. Faz parte da técnica, não é a crítica que Não eu tô tem falando, jeito. não é isso. Mas eu não me adaptei. Aí eu corri pro cavaquinho, né? Isso há 20 anos De- atrás. Deixa, deixa eu deixar um salve aqui pro meu irmão grande Paulo Bonfim, Lógico. grande baterista, meu grande irmão. Um Opa, abraço, meu irmão. Saudade de você. Um grande abraço, Sandrão. Aí, grande abraço, meu irmão. Deixa eu te falar. Como é que começou essa história para mim? Eu entendi que quando ele me apresentou esse mundo, eu cheguei cheio de coisas, né? Caraca, não, isso, aquilo, coisa e tal. E aí fazendo um monte de coisas que popularmente iriam me atrapalhar quando eu fosse tocar uma coisa mais difícil. E ele me mostrou isso, me mostrou essa situação. Rapaz, aí eu lembro que primeiro eu lembro que eu fazia aula no centro de ópera em Acari, e aí fazia com um professor chamado Davi, que hoje nem músico é mais, é lógico. virou aviador, Tem que dar muita e ele tocava esse livro. de colega. Nós começamos a estudar pelo método do Henrique Pinto, que eu aconselho a todo mundo que está aí na live estudar, que é um método maravilhoso de leitura.
E eu lembro, cara, um fato engraçado até, pra você ver como é que essa coisa de estudar música é uma coisa assim que é muito, muito forte dentro de mim. Que eu estudava violão e fazia percepção nesse local também. Tinha aulas de percepção aos sábados. Cara, você acredita que eu assim, com toda a humildade do mundo, eu fui em 3 aulas e eu comecei a entender sozinho toda a parte do livro que eu uso, até o Prince 1, tudo que estava acontecendo ali, eu comecei a identificar. Comecei a falar, cara, isso aqui. Aí eu só chegava pro professor e falava, esse clichê é esse aqui, isso aqui. Nas 3 semanas, quase que eu assim, não assistia a aula, porque a aula tinha, né, um planejamento, né, um trabalho em si. Cara, eu lembro que eu tipo, peguei o Prince, praticamente não, peguei sozinho o Prince e comecei a ler, cara, os clichês, as coisas que estavam lá. E eu falei, caramba, cara, sim. Eu fui, e já tendo, entre aspas, meio que essa facilidade com a leitura, fui passar isso para o instrumento. E aí foi onde entrou essa situação do clássico na minha vida. Ou seja, eu já estava estudando nesse centro de ópera, com percepção, aí meio que comecei a estudar sozinho a percepção, e aí comecei a estudar o livro do Henrique Pinto, com esse rapaz e com esse meu amigo junto. E com esse meu amigo, esse que eu chamo de Sérgio, o Serjão, ele me apresentou outras coisas. Foram as batidas, foram as levadas, né? Como é que o violão se comporta, muita escuta, sabe? Muita criação de concepção, né? Vamos botar assim, ele me ajudou a criar concepções, me ajudou a não apontar se isso era bom ou ruim, escuta, só escuta, entendeu? E aí eu fazia a nossa aula, o nosso encontro era isso. Eu lembro, cara, sendo sincero com você, eu estudava um dia na semana nesse centro de ópera. Eu ia todos os dias na casa dele. Interesse, né? Ele chegava da faculdade, estava fazendo faculdade ainda, quase estava se formando. Chegava da faculdade e eu estava lá, cara, na porta da casa dele com um violão, fazendo exercício técnico ou tocando alguma peça do livro. E aí eu deixava de jogar bola, deixava de fazer um monte de coisas assim do um rapaz de 15 anos, né? Eu tinha 15 para 16 anos, a gente deixava de fazer. E eu sei que foram, cara, 1 ano e meio, quase 2. Porque assim, foram assim, mais ou menos dos 15 até ali 16, indo para 17. Cara, praticamente todo dia com contato com o violão e estudando a postura, sabe? Eu comecei a estudar na perna esquerda, mas eu falei para ele, não, cara, eu quero tocar tudo na direita. Aí ele, beleza, então, vamos fazer um trabalho na perna direita. E aí entra nessa situação que eu até cheguei a mencionar a você na nossa última aula. Eu toco muito com violão de diagonal. Por quê? É o mesmo pensamento que você tem na perna esquerda. Porque, de fato, facilita. Porque você ficar assim ou ficar reto, né? O violão de diagonal sempre facilita um pouco mais. Com a estante, tudo certinho. E aí fui, cara, Henrique Pinto, até o fim, até o Borré. 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 Até o Borré. Tarari, tarará, parará, tararei, tereri. O meu professor de clássico, ele dizia assim, o Borré não era... O Borré. Não era para estar no livro 1, era para estar no final do 2, ele dizia. Eu lembro... Porque o nível de dificuldade dele era realmente era muito alto. Mais alto para quem tinha. Das peças que tem do livro é muito alto, cara. Eu fiz umas 5 peças, cara. Uhum. Aí aquela pressa, vai acabar aqui, viu, Michel? Mas quando acabar eu reabro de novo. Eu na pressa, cara, de tocar, o aluno, o cara tem ansiedade, eu quero tocar o Borré. Ele, rapaz, o Borré não era nem pra estar aqui, ele dizia, era pra estar no final do 2, homem. Verdade. Ele tá tocando o Andante, eu acho, era, sei lá, umas peças que tinha. Tinha o Andante, tinha o estudo em Dó maior, estudo em Mi menor, cara, Greensleeves. Eu lembro de muita coisa, Greensleeves. Já pensando no Borré, cara, ele é